Vera, muito obrigado por ter aceito o nosso convite da ONU Portugal para falar connosco um bocadinho no âmbito deste Dia Mundial da Ajuda Humanitária. A Vera é funcionária da OCHA, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Eu começaria por lhe perguntar como é que descreve o seu percurso, para que as pessoas conheçam um pouco melhor o seu percurso no Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Já muito obrigada por serem lembrado de mim neste dia que para nós é tão importante e tão marcante. Eu comecei na OCHA em janeiro de 2016, mas talvez valha a pena dizer que eu quis trabalhar na OCHA a partir de 2006, quando fiz um curso para pertencer às equipas de resposta a catástrofes das Nações Unidas, as UNDAC, ainda em Portugal. Eu trabalhava na altura no INEM, e nós juntámos e passámos a ser os representantes, de alguma maneira, da UNDAC em Portugal. E nessa altura, quando eu fiz essa formação, foi quando eu me apaixonei pela OCHA e pelo seu mandato e pelo trabalho. Talvez valha a pena dizer que eu trabalho em emergências, entre aspas, desde os meus 14 anos. Eu fui fundadora da Juventude da Cruz Vermelha com 14 anos e, portanto, eu gosto e tenho uma paixão por tudo o que se relaciona com a emergência nas suas várias fases. Sou da Proteção Civil Portuguesa, estive no INEM, estive na Proteção Civil Europeia, estive na Organização Internacional das Migrações, até chegar então à OCHA, que era o meu grande sonho, trabalhar nesta organização e trabalhar nas Nações Unidas, que é obviamente, como vocês poderão imaginar, um orgulho enorme para todos nós. E que, no fundo, tem um papel muito importante no âmbito, enfim, no contexto do sistema das Nações Unidas, pelo seu papel de coordenação, enfim, entre todas as agências das Nações Unidas que trabalham a componente humanitária. O que é que destacaria do trabalho desta agência? O mandato da OCHA é aquilo que me fez apaixonar pela organização. Nós somos um pequeno escritório, nós estamos no Secretariado das Nações Unidas, não somos uma agência, não somos o Alto Comissariado para os Refugiados, não somos uma Unicef, somos uma pequena equipa e o nosso grande papel é garantir que os esforços humanitários são prestados de forma coordenada, de maneira a evitar duplicações e, sobretudo, a evitar brechas, em que haja zonas que não são cobertas. E garantir que todos os atores que trabalham em ajuda humanitária, e são muitos, e esse é o lema da nossa campanha este ano, não é? É que é preciso uma aldeia, é uma tradução de uma expressão inglesa do It Takes a Village, é preciso uma aldeia, ou seja, é preciso muita gente com diferentes perfis para prestar ajuda humanitária, para prestar ajuda para a ação humanitária. Nós já nem falamos em ajuda humanitária, na verdade, nós falamos em ação humanitária, porque ela envolve tantos tipos de atividades diferentes, que já não é uma questão de ajuda, é uma questão de ação e de tudo aquilo que nós todos, de forma diferente, fazemos. Desde o motorista do caminhão que leva a ajuda, ao financeiro, desculpem, que eu fui durante vários anos, que tenta recolher fundos para que as organizações tenham fundos para poder prestar a ação humanitária que é necessária. Há o psicólogo que presta apoio psicológico, aos trabalhadores de saúde que prestam cuidados de saúde, ao especialista em água. É toda uma diversidade, eu podia continuar, mas é toda uma diversidade de perfis que se juntam para prestar auxílio e ajuda e ação humanitária. E a nós, OCHA, cabe-nos coordenar e cabe-nos garantir que nos sentamos todos à mesma mesa, temos uma visão comum sobre qual é a situação, porque é preciso fazer uma análise de situação antes de decidir que resposta é que é preciso. Depois, garantir que se prepara a resposta de forma coordenada. E é muito simples de explicar, não é? O que é que esta agência vai fazer e aonde, comparado com aquela ONG e aonde, e onde é que está o governo daquele país a atuar e aonde, e onde é que está a Cruz Vermelha Nacional e a Cruz Vermelha Internacional a atuar. E se nós nos sentarmos e trabalharmos de forma coordenada, cobrimos mais necessidades e melhor nesta articulação entre todos. E a OCHA cabe, entre outras coisas, e a sua grande... Nós somos um escritório de coordenação, cabe coordenar este trabalho. E somos o negociador neutral, nós somos o neutral, nós não temos, o nosso escritório não tem um mandato específico como o Alto Comissariado para os Refugiados, a Organização Internacional das
para as migrações, a Unicef que trata de crianças, o Fundo das Nações Unidas para a População que trata de saúde sexual e reprodutiva. Nós não temos esse mandato específico, o nosso mandato é só garantir que se trabalha de forma alargada e, portanto, temos essa neutralidade que nos permite ser o coordenador do sistema. Outra coisa que nós fazemos que é muito importante é recolher dados. Nós, para tomar decisões, quando eu digo nós, digo coletivamente a comunidade humanitária, e não digo internacional, reparem, digo humanitária, que vai trabalhar na resposta, tem que tomar as suas decisões e criar os seus programas baseados em dados. Como é que está a situação? Onde estão as pessoas afetadas? Onde estão as populações mais vulneráveis? Porque para nós é sempre importante chegar aos mais vulneráveis, dentre todos aqueles que precisam de ajuda. E esse trabalho de recolha de dados, de feitura de relatórios, também é feito pela OCHA. Outra parte do mandato da OCHA que também me apaixona e que eu acho que é absolutamente essencial é a advocacia. Nós damos voz a quem não a tem. E damos a vários níveis. Damos quer a nível nacional, quer a nível do Conselho de Segurança. É o Subsecretário-Geral de Assuntos Humanitários que vai ao Conselho de Segurança brifar os Estados-membros sobre as situações humanitárias e alertar muitas vezes para as situações que estão a ocorrer e a gravidade das situações. E, portanto, nós também temos esse trabalho de advocacia. E depois, como eu já mencionei há pouco, precisamos de fundos. Todos nós, coletivamente, precisamos de fundos. Era isso que eu ia perguntar. Enfim, o financiamento da OCHA depende naturalmente da generosidade dos Estados-membros, da sociedade civil, também do setor privado. Essas contribuições têm sido suficientes para enfrentar as crises humanitárias, enfim, que ainda são tantas, infelizmente, e que, enfim, o trabalho da OCHA é fundamental para conseguir mitigar os efeitos dessas crises humanitárias. Talvez aqui uma pequena clarificação. O orçamento da OCHA é uma coisa pequenina, comparado com o orçamento daquilo que é necessário para todos os anos prestar auxílio à ajuda humanitária, à ação humanitária. E, portanto, nós no final de cada ano, em dezembro, lançamos o panorama das necessidades humanitárias global, mais ou menos em dezembro. E esse panorama vem também com um custo, vem um valor associado a quanto é que custa responder às necessidades humanitárias. Este ano, só para vos dar alguns dados, eu tenho-os aqui à minha frente, na verdade, estamos a pedir 48,73 mil milhões de dólares para atender a 205,2 milhões de pessoas que são as mais necessitadas, porque o número de pessoas que precisam de ação humanitária são 302 milhões de pessoas, 0,8 milhões, portanto, muito perto dos 303 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária, para responder em 69 países. Portanto, reparem na dimensão de que estamos a falar. Neste momento, temos 32,5% de financiamento só temos 15,85 mil milhões de dólares disponíveis. O que a OCHA faz é também trabalhar na parte da financiação, trabalhar nos grandes eventos que nós fazemos com os doadores, a Conferência de Doadores para o Afeganistão, a Conferência de Doadores para a Ucrânia, os lançamentos dos planos de resposta humanitário, e nós, quando fazemos o levantamento das necessidades humanitárias e depois fazemos os planos de resposta humanitária, é exatamente para poder dizer à comunidade internacional que financia, aqui está, estas são as necessidades, esta é a resposta que nós nos propomos, e este é o valor que é necessário para conseguirmos dar essa resposta. E para conseguir aumentar, enfim, as contribuições que, enfim, as diversas entidades vão dar para conseguir financiar este trabalho impressionante e de enorme escala. Importa talvez dizer que os doadores em geral têm sido bastante generosos. O que tem acontecido é que, fruto do estado em que está o mundo, as necessidades humanitárias têm vindo a aumentar de forma exponencial. Claro. E a guerra na Ucrânia é um fácil exemplo e uma fácil maneira das pessoas perceberem de que é que falamos quando falamos neste aumento enorme de ajuda humanitária. E temos a fome. Temos a fome em África, e isso não só em África, mas em África com valores e com números muito, muito complicados. E, portanto,
Vera, o estamos nosso tempo numa está a situação terminar. difícil. Uma última pergunta para terminar esta conversa. Na sua opinião, quais são os principais desafios que os trabalhadores humanitários enfrentam atualmente e que conselhos daria àqueles que nos estão a ouvir e a ver e que almejam ter uma carreira humanitária? Das maiores dificuldades que nós temos são, sem dúvida nenhuma, a politização da ajuda humanitária, ou a tentativa de politização da ajuda humanitária. Nós trabalhamos com base em 4 princípios. Os nossos princípios humanitários, um deles é necessariamente o da independência e da neutralidade. E, portanto, quando tentam politizar a ajuda humanitária, nós tornamos-nos aquilo que não somos de maneira nenhuma. É um alvo. Nós não somos um alvo. Trabalhadores humanitários, existimos para servir, estamos para servir as populações em necessidade, onde quer que elas estejam. E um dos grandes problemas que nós temos é a dificuldade de acesso a essas populações, por várias razões, por questões de insegurança, por ataques que sofremos, pela insegurança nas áreas em que trabalhamos. Os números de pessoas atacadas em 2021, em 2021 foram 460 pessoas que foram atacadas, 140 mortos, morreram 140 colegas meus, maior número desde 2013. E reparem que a maior parte são nacionais, são pessoas dos países em que estão a trabalhar, só 2% ou só 2 foram internacionais. São os colegas dos países que estão a responder às emergências nos seus países e às crises dos seus países que estão a ser vítimas destes ataques. E isso dificulta-nos muito, muito o nosso trabalho. Mas não nos para. E respondendo à segunda parte da pergunta, não nos para. Nós não deixamos de fazer as coisas por elas serem difíceis. O trabalho humanitário é necessariamente um trabalho difícil. Eu costumava brincar a dizer, nós nunca vamos para missões na Côte d'Azur. Embora isso com as alterações climáticas veremos o que nos traz o futuro. Mas estamos sempre normalmente em lugares complicados, de difícil acesso, com conflito ou na sequência de um desastre provocado por um risco natural, um sismo, um furacão que passou. Mas trabalhar em prol dos outros, trabalhar em prol da comunidade, seja ela a nossa, seja a dos outros, é maravilhoso, é gratificante. Os conselhos que eu dou é que se preparem. É um trabalho, não é, é um trabalho profissional que requer, temos muitos voluntários, mas que requer profissionalismo. Ajudar as pessoas tem regras, porque senão nós prejudicamos mais do que ajudamos e é preciso saber fazê-lo para garantir que a ajuda que estamos a prestar não seja só bem intencionada, mas que realmente sirva o seu propósito. Mas venham trabalhar connosco, venham ser humanitários nas suas 20 vertentes, nas suas 20 maneiras de o fazer, nos vários perfis que existem. Eu não faria outra coisa, eu não faria outra coisa. Muito bem, Vera, muito obrigado pelo seu testemunho muito interessante e muito enriquecedor e até breve. Até breve.